Qual deve ser minha relação com política e autoridades? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Então aqui no capítulo nosso de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9, depois que ele fala dessas coisas, né, fazer mais firme, versículo 10, a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Então, quando nós temos firmeza nessa eleição que nós temos, quando temos firmeza na nossa vocação celestial, começa que nós não vamos mais querer nos intrometer nos negócios do mundo. Uma das coisas mais tristes de se ver hoje, que eu vejo, são cristãos intrometendo-se nos negócios do mundo. Então você vê lá, bancada evangélica, Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, deputados, senadores evangélicos ou católicos defendendo a fé evangélica. Aí você pega a nota do dinheiro, não sei nem se tem ainda, né? Cremos em Deus nós cremos, ou alguma coisa assim, no dinheiro. O que é isso? Isso é aquilo que o Senhor diz lá em Apocalipse, numa das cartas, para a igreja de Pérgamo, eu acho, eu sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Porque a igreja, que era para ser um testemunho celestial nessa terra, acabou se acomodando de tal maneira aqui que estava habitando onde estava o trono de Satanás. Se acomodando aqui e querendo participar dos negócios desse mundo. Onde a gente encontra, de Atos até a última epístola para a igreja, alguma indicação de que nós devemos ter alguma coisa a ver com governo, com política, com partido A ou partido B, ser direita, ser esquerda, ser centro? Em nenhum lugar da doutrina dos apóstolos, da sã doutrina dos apóstolos. Isso é só quem não entende o lugar da igreja, e a maioria dos cristãos não entendem, e aí vão buscar no Antigo Testamento. Mas lá João Batista, ele falou contra o que estava acontecendo com Herodes e Herodias e blá blá blá. Sim, João Batista era um profeta, foi o último profeta da antiga dispensação, da lei, e ele tinha que realmente falar contra, porque Israel era uma teocracia, não era uma democracia, era uma teocracia, e os profetas eram aqueles que falavam da parte de Deus e tinham obrigação de puxar a orelha dos governantes. E a gente vê isso acontecer ao longo de todo o Antigo Testamento. Quantos profetas acabaram presos porque davam bronca no rei? E aí o rei fala assim: não chama esse não, que ele só fala coisa ruim. Chama um que fala coisa boa para mim. Era isso que acontecia no Antigo Testamento, porque o profeta tinha tinha essa obrigação. Mas criou-se a igreja em Atos, foi criada a igreja, não tinha mais nada a ver, a igreja nada a ver com governo, com política, só com uma coisa. Paulo escreve assim: honrai o rei. Em Romanos ele fala: toda autoridade é instituída por Deus. E o próprio Senhor Jesus já deu uma dica disso quando ele estava entregue a Pilatos, e Pilatos falou assim: você sabe que eu posso te condenar, te matar, te crucificar, te soltar? Ele falou assim: nenhum poder teria se do alto não tivesse sido dado. Ou seja, Pilatos sim era alguém que Deus colocou ali, senão ele não estaria ali. Hitler era um que Deus colocou lá, senão ele não estaria lá. O pior governo do mundo, Deus colocou lá, senão ele não estaria lá. Nero, que era o governante nos tempos de Paulo. E Paulo, o que Paulo fala de Nero? Paulo falou de Nero. Ele fala assim: honrai o rei. Mas Nero, o cara era bom demais, matou a mãe. Cortou a barriga da mãe com uma faca para abrir, só para conhecer o lugar de onde ele tinha saído. Esse era Nero, um bonzinho, amor de pessoa, que fazia jantares no jardim do palácio, mandava fincar estacas e amarrar cristãos ali vivos, untados com petróleo, com betume, né, com piche, e punha fogo para iluminar os jantares, os bacanais dele. Enquanto eles comiam, fazendo os seus bacanais, e vomitavam, porque assim eram os bacanais romanos, comia, depois vomitava para voltar a comer, e passavam várias noites assim, iluminados com tochas humanas de cristãos. Esse governo, Paulo fala assim: honrai o rei.
Ah, mas ele era de esquerda ou de direita? Não importa. Honrai o rei. Era uma autoridade colocada por Deus. E quando um cristão se intromete nisso, ele está babando no batente. O que era isso? Quando Davi fugiu de Saul, e ao invés de confiar em Deus, ele foi se unir ao rei dos filisteus, se não me engano. Mas para não ser morto, ele se fingia de louco. Então o rei fala assim, esse aí é louco, fica babando nos batentes das portas, uma coisa assim. É assim, o cristão que se intromete nesse mundo, então, é um louco babando nos batentes das portas. Depois a gente pode até procurar os versículos disso, mas isso que fala lá a respeito de Davi. Então aqui, nós estamos vendo a eleição e a vocação, que é celestial, e nós não temos nada a ver com esse mundo, porque o versículo 11 que fecha agora. Por que então? Por que fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição? Porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. E tropeçam aqueles que não fazem isso. E daí no versículo 11 ele fala uma coisa também a mais. Porque assim, ou seja, fazendo dessa maneira, que ele falou no versículo 10, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele fala que Darby muda um pouco a ordem das palavras, ele fala, porque assim a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será ricamente proporcionada para vocês. Amplamente. Mas nós não vamos entrar no reino de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós não vamos entrar na presença do próprio Senhor Jesus? Vamos, claro. Nenhum crente em Cristo jamais perderá agora essa salvação que ele já recebeu por graça, pela fé em Cristo, no seu sangue derramado, na sua ressurreição, na sua obra completa. Porém, haverá aqueles que entrarão amplamente e aqueles que não entrarão amplamente. Ah, mas eu estou nem aí. Deveria estar. Deveria estar, porque se é colocado aqui, vos será amplamente concedida a entrada, será como? Assim, dessa maneira que ele falou antes, uma maneira de proceder, não para ser salvo. Já estamos salvos. Fazendo isso, nós não vamos ser salvos, nós já estamos salvos. Mas fazendo isso, o que ele quer dizer aqui, eu acho que até uma figura de linguagem, para que vocês entrem com folga. Não entre assim apertadinho, entre com folga. Esse é o desejo de Deus para nós. Não ter nada que seja empecilho para nós, mas entre com folga, amplamente. E aí no versículo 12, ele vai então falar aquilo que eu já li antes, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estáis confirmados na presente verdade. E aí ele vai dizer da importância disso, de repetir sempre essas instruções, principalmente agora que ele estava para morrer. E eu creio que isso é uma exortação para nós, irmãos, para não pensarmos que o nosso lugar é aqui. Nós somos embaixadores. E alguém pode falar assim, mas tá tudo bem, mas eu estou no emprego que eu detesto. Então, meus parabéns, você é um embaixador em cadeias. O que você está fazendo lá enquanto você detesta esse seu emprego? Você é um embaixador em cadeias. Aproveite o tempo em que o Senhor colocou você ali para ser uma testemunha de Cristo ali. Amanhã você não vai ter essa chance. E talvez se você estivesse num emprego maravilhoso, você ia gostar tanto que ia falar assim, Senhor, não venha hoje, vai. Está tão bom aqui. Minha mãe costumava falar para amigas dela que não queriam morrer, tinham medo de morrer e tal. Ela falava assim, olha, se o mundo fosse bom, todo mundo sabe que não é, ninguém ia querer ir para o céu. Ninguém ia querer ir para o céu se o mundo fosse bom. Que a gente possa lembrar disso e continuar firmes na vocação que nós fomos colocados por graça por nosso Senhor Jesus Cristo.
Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.